terminar a aula, a gente for lá olhar esse resumo, tá? Vai vir meio que automaticamente essa informação. Tá? Você vai ver, olha, invasões, quem são? São os bárbaros. Se você lembrar dos nomes, melhor ainda. Ah, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os vândalos, os francos. Tá? Aí, qual que é o mais importante? Como eu disse, o reino franco. Aí, né, você vai associar. Por que ele é importante? Porque ele expandiu, então eu tenho que associar a época do Império Carolíngio. Tá? E então, veja, por que eu estou colocando isso, gente? Eu acho interessante que você, como eu disse, colocasse, né, as invasões bárbaras e depois chamasse de novas invasões. Porque, vamos supor que se você faz sintético, faz demais, né? Você vai pensar o seguinte, então começou a Idade Média, começou o feudalismo. Né? Então, você perde, gente, aquela informação, tipo, tentaram formar reinos, né? O reino franco, o reino, né, o Império Carolíngio. Então, por isso que eu acho legal, né, que você tenha essa noção que foram duas, né, ondas invasoras, vamos chamar assim, tá? É óbvio que foram muito, né, até mais, mas, né, do ponto de vista histórico, tá? Essas duas vão conseguir, né, te situar, porque se tiver um questionamento sobre esse intervalo aí, você vai conseguir resolver. E se você tem aquela visão muito estanque, tipo, começou a Idade Média, começou, né, o feudalismo, você fica perdido. Não. Então veja, agora que nós estamos chegando ao final da Alta Idade Média, vamos pensar só, né, esse lado aí da Alta Idade Média. Então você vai associar, os bárbaros invadiram, formaram seus reinos, o reino mais importante é o Reino Franco, que expandiu, virou o Império Carolíngio. Mas aí com as novas invasões, né, ele se desintegrou e nós entramos no feudalismo. Então você vai associando, né, e ao mesmo tempo, como eu disse, não se perdendo. Então agora, gente, nós terminamos o que a gente chama de Alta Idade Média, tá? Até a formação do feudalismo, né? Vamos ter na sequência uma aula específica sobre o feudalismo e depois toda a Baixa Idade Média, tá? Que tem muita coisa. Se você achou assim meio chato, toda hora tá parando, mas você vai ver que isso vai ser importante, porque como eu disse, né, quando você for estudar outro assunto, que eu não esteja presente até para te ajudar, você vai conseguir se virar sozinho, tá? Aí você fazendo esses questionamentos, por isso que eu falei no início, pessoal, da informação, né? Por isso que eu falei no começo, tá? Tirar o máximo do mínimo, né? Então vou voltar à ideia, ó. Idade Média. Pô, óbvio demais. Não, mas eu preciso tirar desse mínimo o máximo. Então, né, eu já me situo historicamente na linha de tempo, né? E cada informação, gente, que eu vou ganhando, eu vou acrescentando esse meu repertório. Então é a mesma coisa, por exemplo, muitas coisas você vai puxar da memória, né, pelos nomes. Outra coisa, você vai perceber que os vestibulares atualmente colocam muito texto para depois vir o questionamento. Pessoal, esse texto é cheio de informações, né? Falou, lá você vai grifar, a gente vai fazer isso juntos em algumas situações. Você grifa, né? Falou uma data, você grifa. Lá embaixo, quem é o autor, quando escreveu, tudo, né? Você vai usando em seu proveito, tá? Ao final, você vai ver como dá resultado isso. E aí você vai entrar na faculdade que você quiser, no curso que você deseja, que você sonha. Legal? Então é isso. Aguarda a aula então sobre o feudalismo.